Bom dia a todos. Ouvi com atenção e, de facto, esta ligação à nova, mais precisamente ao Instituto de História Contemporânea, alertou-nos para uma situação muito interessante. Ou pelo menos das pessoas que nos acompanharam, por exemplo, na visita à realidade gráfica, às empresas, pareceu-nos que, se isto for replicado em diferentes áreas, diferentes atividades, a transferência de conhecimentos é fundamental e é importante. Porque há todo um mundo que os académicos têm que conhecer e pareceu-me que gostaram de conhecer. Esta é, digamos, uma nota sobre o início. Eu queria agradecer naturalmente, já foi dito aqui, à Biblioteca Nacional permitir-nos estar aqui, aos presentes, convidados, oradores que teremos durante o dia de hoje, aos nossos colegas da direção que estão presentes, a nossa Presidente da Assembleia Geral que está connosco, e queria marcar aqui uma posição porque não está, gostaria de estar connosco, o Dr. Fernando Fontoura. Gostaria imenso de estar aqui, mas por motivos pessoais não pode. Fernando Fontoura, dirigente da Apigraf a Norte, no Porto, juntamente com o Dr. Jorge Lopes, são, digamos, quem desenvolve todo este processo de início e faz a primeira investigação, ainda só Apigraf, portanto, ainda sem a parceria que depois fizemos, à procura da validação e da confirmação para ver se de facto faria sentido este exercício. Este exercício para a Apigraf é importante porque somos um setor fundamental para a sociedade. Somos um setor industrial com diferentes frentes para o mercado, não somos, ao contrário do que a maioria das pessoas olham para o setor, como a tipografia que faz livros ou jornais. Hoje não é nada disso. Hoje cruzamos com a economia toda, na embalagem, nos rótulos, nas etiquetas, na chamada gráfica funcional, que é a que mais está a crescer em todo o mundo, e daí temos tido necessidade de marcar posição, e é mesmo marcar posição, para fazer ver aos nossos parceiros que 170 anos já é uma data de associativismo. Nós não estamos a reclamar rigorosamente mais nada, porque se assim fosse, teríamos falado de coisas mais complicadas, mas para isso compra-se o livro do Infinito Junco e lê-se sobre 30 séculos da história do livro, ou ouve-se a diretora da Biblioteca Nacional, nesta casa, que quando foi a apresentação da primeira Constituição, penso que nos 2 séculos da primeira Constituição, de alguma forma ela disse que estava muito preocupada, porque a primeira ainda tinha para mostrar, mas daqui a 100 ou 200 anos ela não saberia o que é que se havia de mostrar. De tal forma a digitalização pode comprometer o objeto livre. Vamos aguardar que o bom senso impere e que se perceba que o livro vai continuar. Complementa-se com o digital e vai continuar. Neste ano 2022 estamos a celebrar os 170 anos do movimento associativo dos industriais gráficos. Na verdade foi em 1852, mais precisamente em janeiro, que se constituiu na Sociedade de Socorros dos Tipógrafos Portuenses e, uns meses depois, a Associação Tipográfica Lisbonense. Estas associações de escopo mutualista, como referem seus estatutos, integravam os oficiais de compositor e impressor tipográficos, bem como
os proprietários de estabelecimentos tipográficos. Estes últimos, além de as apoiarem financeira e materialmente, a impugnaram pelos interesses e causas da nossa indústria. Uma referência ao primeiro presidente da AIEP, que terá 174 anos, foi tipógrafo. É interessante esta relação ao período, à data onde começou a nascer um movimento associativo. Este encontro, bem como a Oficina de Investigadores de amanhã, ambos organizados pelo Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Apigraf, assinalam o início do programa comemorativo dos 170 anos do movimento associativo dos industriais gráficos. Resultado de uma parceria que a Apigraf estabeleceu com o referido Instituto, o seu programa comemorativo conta com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, o que muito nos honra, e culminará em 2023, a quando o seu encerramento no Porto, com uma exposição e a edição de um livro, obra em 2 volumes, que a Apigraf já divulgou durante o nosso encontro este ano em Guimarães, através de uma brochura com criação do designer José Carlos Mendes. O primeiro volume incidirá sobre as origens e a história do movimento associativo dos industriais gráficos, enquanto o segundo será sobre a história das indústrias gráficas em Portugal, desde a origem até à atualidade, com especial enfoque na relevância desse setor na economia e na sociedade. Ao longo de um ano, a Apigraf irá, pois, homenagear todos os que, no decorrer destas 17 décadas, procuraram e procuram dignificar as artes e as indústrias gráficas, quer como industriais propriamente ditos, quer em torno do associativismo, construindo plataformas comuns em matérias, por vezes, de interesses contraditórios. Porque se cada um trilha o seu próprio caminho, há interesses comuns que devemos identificar e partilhar. Ou seja, tantas vezes algumas etapas deste caminho terão que ser necessariamente calcorreadas em cooperação com outros colegas, sempre sem prejuízo à concorrência. E porque este caminho conjunto é feito de luzes e sombras, nunca será demais enaltecer os que usaram por graciosamente o seu esforço e energias em prol da indústria que abraçaram. Evoco, a propósito, as palavras do primeiro presidente da direção do Grêmio Nacional dos Industriais da Tipografia e Fotogravura, Luís Moita, extraídas da monografia editada em 1941, simbolicamente intitulada A Ação Invisível do Grêmio. Palavras que, apesar de testemunhar algum desalento, são sobretudo uma mensagem de esperança nos destinos comuns da indústria gráfica. Passo a citar. O que é a luta, a ansiedade, a pequenina esperança, logo desfalecida, perante a condução de um problema que se antolha de fácil solução e que o não é. A compensação em coisa nenhuma do esforço que se fez para a conquista de um apetecido proveito coletivo. O desejo, que em momentos de desânimo às vezes nos assalta, de pôr o chapéu na cabeça e fugir. E, finalmente, o vislumbre de esperança, ténue, mas permanentemente luminoso, que nos faz trabalhar mais, trabalhar sempre, na certeza absoluta de melhores dias. Fim de citação. Ora, apesar de não usufruir da visibilidade e prestígio que são efetivamente os seus, a indústria gráfica detém, todavia, um papel significativo, quer na vida de cada um, no seu conforto, comodidade, bem-estar, informação, instrução, cultura, quer na competitividade das empresas portuguesas, designadamente nas exportadoras, enquanto suporte essencial de todas as atividades comerciais, industriais e de serviços. De facto, além do peso que possui no contexto das indústrias transformadoras nacionais e de se inserir na fileira mais marcante do nosso país, a fileira florestal, uma parte considerável da sua produção é colocada direta ou indiretamente no mercado externo. Ainda quanto a esta fileira, lembra a sustentabilidade do papel e da floresta. E já agora, a propósito, por exemplo, da desmaterialização dos livros escolares, apontado para 2026, o início deste fenómeno,
não resisto a afirmar que esta medida do governo português não tomou em devida conta a declaração de Stavanger, uma iniciativa, e cito, de investigação europeia que reuniu cerca de 200 académicos e cientistas, terminada em outubro de 2018 e cujas conclusões são baseadas numa meta-análise que inclui 54 estudos e mais de 170 mil participantes, a qual demonstra que a compreensão de textos informativos longos é melhor quando se lê em papel do que quando se lê em ecrã, principalmente se o leitor estiver sob pressão do tempo. Fim de citação. Aproveito para dizer que a APIGRAF tem insistentemente enviado para todo o poder político, o governo, a declaração de Stavanger, mas ficamos com a sensação de que ainda não foi lida. A este propósito, gostaria de citar o nosso prémio APIGRAF Prestígio 2020, Pacheco Pereira, que eu penso que estará connosco hoje. Uma associação profissional como a APIGRAF pode ter um papel importante se apoiar todas as iniciativas que ajudem, por exemplo, as pessoas a ler melhor, a habituar-se a ler, a comprar livros e a ter uma perspectiva crítica sobre a televisão ou sobre as redes sociais. Pacheco Pereira. Aproveito também para evocar as palavras proferidas pelo professor Eduardo Lourenço quando a entrega do APIGRAF Prémio Prestígio 2015 sobre a imprensa de Gutenberg e o livro. Foi através da invenção da imprensa que a Europa passou a ser o centro do mundo. E o livro é a chama que inventamos para não morrer. Espero que o fim do livro nunca chegue, porque seria uma espécie de fim do mundo. Porque quando o livro deixar de ser o espelho da ação humana, aí sim, podemos dizer que a humanidade terminou. Todo o bom livro é inesgotável. Professor Eduardo Lourenço. Esta celebração tem, portanto, por objetivo honrar a demanda de todos os empresários gráficos que, desde a sua integração nas associações mutualistas do século XIX até a atual APIGRAF, buscam com esforço, abnegação e paixão promover o desenvolvimento, participação e cooperação entre todos, independentemente dos interesses de cada um e de integrarem ou não os órgãos associativos, sociais associativos gráficos. Efetivamente, a razão de ser do associativismo reside na vontade de colaboração e participação efetiva dos seus associados, o que é crucial para a afirmação do setor. A terminar, permitam-me que cite um excerto da monografia publicada em 1940, Gutenberg e a Civilização, de Joaquim Costa Carregal, primeiro presidente da secção norte do já referido Grêmio Nacional dos Industriais de Tipografia e Fotogravura. A quem se deve todo o progresso nas artes, na ciência, nas indústrias e em que tudo é trabalhado por tentoso laboratório do cérebro humano? À imprensa de Gutenberg. Quem no dizer camoniano novos mundos ao mundo irão mostrando ao mundo do espírito, esclarecendo-lhe o saber e a consciência? A imprensa de Gutenberg. A todos, muito obrigado, bom trabalho.